Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria nos encontrarmos mais uma vez para juntos estudar, refletir e meditar a Palavra de Deus. Neste mês todo especial, onde somos convidados a voltarmos os nossos olhares de um modo mais intenso a esta Palavra que nos ensina a trilhar os caminhos do Senhor. Este deve ser o importante papel de cada cristão. Caminhar, trilhar os passos de Jesus Cristo. E à medida que conhecemos a Palavra de Deus, nós também conhecemos Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. E neste mês, nós estamos estudando a carta de São Paulo aos Gálatas. E este estudo nasce de um apelo da Igreja no Brasil, que através de diversos círculos bíblicos, grupos de reflexão, neste ano, está estudando este livro que nos traz algo muito importante. Todos nós fomos criados livres em Jesus Cristo. E esta liberdade deve fazer de cada um de nós evangelizadores, comunicadores da palavra do Senhor. Mas antes de estudarmos esta palavra, aqui nós sempre nos colocamos numa atitude de oração, pedindo a Deus que através do seu Espírito ilumine os nossos corações, as nossas vidas, para que a sua palavra possa ecoar fortemente em nossos corações. Por isso, nos coloquemos em oração pedindo. Ó Deus, fonte de toda luz, suplico-vos que iluminai meu entendimento. Dai-me um espírito diligente e dócil, e um desejo eficaz de aplicar o que quer que eu leia para a glória de Deus, para a santificação de minha alma e para a salvação do próximo. Concedei, ó meu Jesus, que como a vossa abençoada mãe, eu possa guardar todas as vossas palavras, ponderando-as no meu coração. Amém. Neste mês dedicado à Palavra do Senhor, nós temos buscado, sempre antes de escutarmos a Palavra de Deus, responder a uma questão. E hoje, a pergunta que nos fazemos é esta: como viver a Palavra de Deus? Nós sabemos que são muitos os ensinamentos que brotam desta palavra. Mas o grande ensinamento para vivê-la é, em primeiro lugar, nos exercitarmos no dom da escuta. Quem escuta sabe reclinar-se no peito de Jesus, como fez muitos discípulos. Quem escuta sabe fazer a vontade do Pai, porque Jesus sempre escutou a palavra do Senhor, sempre escutou o Pai que se dirigiu a Ele. Quem escuta sabe ser uma pessoa de oração. A oração é sempre este momento oportuno de nos encontrarmos com o Senhor. E quem escuta tem em seus lábios, em seu coração e em sua mente a palavra acertada para dizer na hora correta. Assim podemos viver esta palavra que agora queremos escutar. E eu convido você, a sua família, a tomar em suas mãos a palavra de Deus. E nós hoje queremos abrir esta palavra, mais uma vez, na carta de São Paulo à comunidade de Gálatas, capítulo 4, e juntos vamos ler e escutar os versículos de 1 a 7. Atentos, escutemos a palavra do Senhor. Eis o que penso. Por todo o tempo da menoridade, o herdeiro, embora proprietário de todos os bens, em nada difere de um escravo, mas está sob a guarda dos tutores e curadores até a data marcada pelo pai. Também nós, quando menores, estávamos sob o domínio dos elementos do mundo. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que estavam sujeitos à lei, a fim de recebermos a adoção filial. E porque sois filhos, Deus enviou para nossos corações
o espírito de seu filho, que clama: Abba, papai. Assim, já não és escravo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro, pela vontade de Deus. Mais uma vez, somos convidados a meditar a palavra do Senhor. Esta palavra que hoje é baseada, então, no capítulo 4 do livro que Paulo dedica à comunidade de Gálatas. As cartas paulinas têm por função animar, encorajar as comunidades que Paulo fundou e que ele se sente responsável por formá-las segundo o Espírito do Senhor. Por isso, baseando-se na ilustração do aio e dos herdeiros em Gálatas, Paulo desenvolve a ideia do que significa ser um filho adotivo de Deus. Na sociedade antiga, o menino tinha que esperar o momento certo para que pudesse herdar o que era seu. Paulo usa esse exemplo para explicar por que Deus postergou a vinda de Jesus Cristo, deixando sua lei como guia às pessoas. Nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão. Mas um paralelo com o menino e servo de Gálatas 4:1. Alguns acreditam que os rudimentos aos quais Paulo se refere nesse versículo sejam as forças espirituais básicas para se viver a fé cristã. Como na astrologia hoje, os povos antigos associavam forças espirituais aos elementos como a terra, o ar, o fogo e a água. Mas o contexto é a palavra usada por Paulo em uma outra passagem, que favorece, então, uma compreensão de rudimentos como princípios ou ordenanças elementares. Talvez a lei judaica ou aspectos dela. Isso se confirma no contexto, pois rudimentos do mundo fazem um paralelo com tutores e curadores que lemos em Gálatas 4:2, bem como a função da lei em Gálatas 3. Esses rudimentos ligados aí que escutamos na leitura nos convida a entender como fracos e pobres e estão ligados ao que parecem ser observâncias do calendário judaico. A plenitude dos tempos é o tempo perfeito na história, o tempo determinado por Deus. Este Deus que é Pai, que é Abba, que é querido pelos seus filhos e filhas. Para o seu filho nascer e mais tarde morrer pelos pecados do mundo. Nascido de mulher, fala da humanidade de Cristo e talvez se refira também ao seu papel como a maior posteridade da mulher. Nascido sob a lei significa que Cristo estava sujeito à lei judaica. Ele buscou viver esta lei, confirmando mais adiante sua identificação com todas as pessoas que estão sujeitas à lei. Remir, com o sentido de comprar do mercado de escravos, é um termo usado somente por Paulo no Novo Testamento. O verbo descreve o pagamento mais alto e definitivo de Cristo pelos pecados da humanidade. Esse pagamento, a morte de Cristo na cruz, liberta da maldição da lei e da escravidão do pecado os que creem nele. Esse pagamento decisivo e sua consequente liberdade abrem caminho para que os cristãos se tornem filhos de Deus. Embora haja somente um filho natural na família de Deus, Jesus Cristo. Deus, por sua bondade, adotou todos os cristãos como seus filhos. Não somos mais escravos do pecado, nem filhos que estão sob a tutela da lei. Assim como Deus enviou seu Filho na plenitude dos tempos, na história do mundo, assim Deus enviou também o Espírito de Cristo no momento certo para todo aquele que nele crê. O fragmento aos nossos corações atesta
que os cristãos podem experimentar a intimidade com o Pai, por causa do Espírito que habita neles. Paulo resume as ilustrações e o ensino da sessão anterior ao falar da transformação do cristão quando deixa de ser um servo espiritual para ser um filho com plenos direitos. Ser herdeiro de Deus aplica-se a todos os filhos de forma incondicional. No entanto, é preciso distinguir esse título de herdeiros do reino. As Escrituras falam de duas heranças. Todos os filhos de Deus, pela fé, têm uma herança no céu, que jamais poderá perecer. Mas a herança no reino terreno de Cristo é obtida como consequência de nossos sofrimentos por Ele. Por isso, devemos aprender, viver na palavra do Senhor, assim como viveu o apóstolo Paulo. E viver nesta palavra é viver como homens e mulheres livres. E nós continuamos a estudar a palavra de Deus e agora, mais uma vez, queremos conhecer um pouco mais desta palavra revelada através do Salmo 53. E quem nos ajuda a conhecer o Salmo e a cantá-lo é a irmã Custódia, no nosso quadro Salmo, a Emoção Orante. Queridos amigos da TV Aparecida, queridos telespectadores, vocês que nos acompanham sempre, os devotos mirins, as crianças que desde pequenos já estão participando, aprendendo a partilhar não só o pão comum, o pão da subsistência, mas o pão da mente, o pão da bondade, o pão da fé, o pão da energia que você recebeu da sua família e passa para os outros para animá-los também. Isso são os salmos. A gente tem que partir do coração. Aliás, sabe, eu falo muito isso aí para todo mundo que preside celebração e para quem dirige celebração. Nós temos que ler menos nas celebrações e a gente sentir mais, dar mais pausa para as pessoas pensarem. Inclusive o cantor de salmos, né? Você tem que, sabe, você tem que partir da letra. Se a letra é triste, você também vai cantar com a fisionomia mais séria. Se a letra é uma letra que vai orante, que fala com Deus, fala, ó Senhor, você não precisa borboletear olhando para lá e para cá. Você, quando fala com o Senhor, você se concentra na Bíblia, porque você está falando com, é uma linguagem orante. Eu estou não cantando um texto apenas, eu estou rezando uma oração que alguém rezou com muita fé e que inclusive transformou-se numa alegria. E daí quando conta a história, por exemplo, cantai ao Senhor um canto novo, daí eu estou falando para a pessoa, cantar, falando para a assembleia, cantar um canto novo, entendeu? Então aí você vai olhar para a assembleia, solicitando essa assembleia para cantar. Agora quando você fala com o Senhor, então o Senhor vai estar concretamente na palavra da Bíblia. Está bem? Então hoje o Salmo é o Salmo 53. O Salmo 53 é um salmo que eu já falei com vocês em encontros passados, que o salmista, ele tem uma fé tão grande que ele consegue se recuperar interiormente e virar até a oração em louvor. Hoje vai acontecer isso, só que ele faz um pedido também. Nesse salmo ele faz um pedido que o mal, a maldade, volte para aquele que desejou. Tem isso também no salmo, porque é emoção, não é fingimento. Então ele reza como ele sente. Daí ele se recupera e vai falar que, né, ele pede para o Senhor o salvar e ele também se sente animado e sente que Deus é o Senhor da vida. Então vamos cantar este salmo agora. E é também composição da companheira aqui, a Júnia Rocha.
sustenta minha vida. É o Senhor quem sustenta minha vida. Por vosso nome salvai-me, Senhor, e dai-me a vossa justiça. Ó meu Deus, atendei minha prece e escutai as palavras que eu digo. É o Senhor quem sustenta minha vida. Pois contra mim orgulhosos se insurgem e violentos perseguem minha vida. Não há lugar para Deus aos seus olhos. Quem me protege e me ampara é meu Deus. É o Senhor quem sustenta minha vida. É o Senhor quem sustenta minha vida. Viu que frase linda? É o Senhor que sustenta a minha vida. Será que você já conseguiu viver esta espiritualidade? A gente chega lá. E daí você vê que a sua saúde também melhora. E o relacionamento também melhora. Outro dia teve uma colega minha, que uma pessoa vai sair, ela falou, mas lá vai ser, né, ruim, não sei o que lá. Daí eu falei, não é assim. Falei, quando você fala, o importante é quando uma pessoa deixa você, ou então vai para outro lugar, você deve sempre querer o bem da pessoa. E quando a pessoa fala de você mal, você querer o bem, isso é o cristianismo. É a diferença do cristianismo, porque você amar aqueles que amam você, que elogiam você, é muito fácil, mas você querer bem e querer o bem da pessoa, isso é ser cristão. Você sabe que eu tenho feito isso na minha vida, de querer o bem daquela pessoa. E isso só traz o quê? Luz dentro de nós para poder iluminar também o mundo, deixar o mundo mais leve. Aqui estão os salmos. Os salmos nos fazem fazer isso. Muito obrigada, valeu, até o próximo. Irmã Custódia, muito obrigado, porque hoje a senhora nos ajudou a meditar e a rezar o Salmo 53. É sempre uma alegria tê-la aqui no programa. E agora eu gostaria de convidar o missionário redentorista, que vai nos ajudar a crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, tirando as nossas dúvidas. Atentos, acompanhemos este quadro. Padre Rodrigo, estou de volta com você, plantão bíblico. E as perguntas estão sempre chegando aqui para nós. Hoje está chegando aqui a Academia Marial de Aparecida, a pergunta da Gabriela, que é lá de Varginha, ela que é membro da nossa academia, ela também é membro da família dos devotos, não é mesmo? A gente agradece a ela de coração. E nessa carta aos Gálatas, que está sendo objeto da nossa reflexão durante o mês de setembro, a Gabriela pergunta, por que é que São Paulo pede para a gente levar as cargas uns dos outros, né? São Paulo diz isso muito claramente na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículos 2 e 5, ele diz assim, ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos, e deste modo cumprireis a lei de Cristo. Mas cada um deve carregar o seu próprio fardo. É tão importante quando São Paulo ele enfrenta e desarticula a argumentação de que os cristãos deveriam levar os fardos do Antigo Testamento, aquelas leis que evidentemente fazia com que a pessoa achava assim, eu cumprindo essas leis direitinho, estou santo,
tô salvo, né? Ele fala, acaba com isso. A salvação nos vem pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas aí ele emenda então para nós, mas vocês vivam na caridade. E o que significa a caridade? A caridade significa a sua solidariedade com o próximo. Uma solidariedade em que você tem esta sensibilidade de ajudar o seu irmão mais fraco, cuja fardo, carga da vida é mais pesada, você vai ajudá-lo, mas por amor, não por lei, né? Ele diz, a lei de Jesus é a caridade, a lei de Jesus é o amor ao próximo. E ao mesmo tempo ele diz, ao mesmo tempo, cada um leve o seu fardo, leve a sua carga, né? Não jogue de lado, mas podendo, ajude seu irmão também a levar. E essa caridade, essa solidariedade, São Paulo estende também para a necessidade da gente corrigir um ao outro, tá bem? Procurar, na medida do possível, fazer com que a gente nunca se coloque acima dos outros, uma consciência da minha humildade, né? E sempre, dizia ele, procure semear o bem, se você quer colher o bem. Então, essa questão de levar a carga um dos outros é uma consequência da caridade e não da obrigação que a gente tem. É uma consequência da nossa solidariedade entre nós, assim como está acontecendo nesse tempo de pandemia, cuidar uns dos outros. Fique com Deus e fique com esse conselho bonito de São Paulo Apóstolo. E nós agradecemos ao missionário redentorista que hoje nos ajudou a conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. E se você tem a sua dúvida, não deixe de enviá-la aqui para o nosso programa através do e-mail devotos@santuarionacional.com. É sempre uma alegria responder a sua dúvida, que pode ser a dúvida de tantos irmãos e irmãs que acompanham o nosso programa. E agora, quero fazer um convite a você que sempre está aqui estudando a Palavra de Deus, a fazer parte desta família, a família dos devotos, que ajuda a anunciar, a levar a Palavra de Deus a tantos cantos deste nosso imenso Brasil e também outros lugares do mundo, através da revista Dia Aparecida. Nesta revista, nós temos também o encarte, que é enviado todos os meses para a sua casa. E ali é sempre proposto um texto bíblico para que você possa estudar. Participando da família dos devotos, você ajuda a revestir a casa da mãe com a palavra de Deus. E ao mesmo tempo que contribuímos com esta obra de evangelização, vamos também revestindo as nossas vidas com esta palavra. À medida que a fachada norte vai sendo revestida com a palavra do Senhor, a sua família, a minha família, todos nós também somos revestidos com esta palavra que guia as nossas vidas. E se você tem na sua casa um pequeno, também pode fazer dele um pequeno evangelizador. Ele pode participar aqui como um devoto mirim. E ele receberá na sua casa, a revista dos devotos mirins, um álbum ilustrado que também tem muito a informar e a formar na fé cristã. Não deixe de entrar em contato conosco e faça-se evangelizador, anunciador da palavra do Senhor. E você que recebe esta revista, também vai receber mais uma parte da figura para completar o seu calendário. Mais uma vez, queremos agradecer a você que participou, que estudou a palavra de Deus neste dia conosco. E juntos vamos invocar a bênção de Deus para que sejamos verdadeiramente discípulos e missionários de Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a mulher da palavra, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem conosco, na graça de Deus, e até o nosso próximo encontro.